Por que minha mãe não me quis? A frase saiu do menino, de um canto da sala de visitas, e bateu nas paredes de madeira escura do salão como um tiro. Nenhuma respiração, nenhum sussurro, só o silêncio do choque. Dona Mariana, a sinhá, estava de costas, arrumando flores na jarra de porcelana. Ela não se virou, nem 1 centímetro. Apenas parou. As mãos dela, tão delicadas, congelaram sobre as hastes do lírio. E depois, lentamente, como quem tira o corpo de uma corrente de água gelada, ela virou o rosto, no perfil mais duro que você pode imaginar. Os olhos fechados, como se a visão do menino pudesse manchar a alma. Seja muito bem-vindo ao canal Além da Escravidão. Eu sou Bruno Henrique. Hoje eu vou te contar uma história sobre nosso povo e nosso passado. Fica comigo até o fim. Mas antes de continuarmos, se inscreva no canal, deixe seu like e me diga, nos comentários, de onde está falando. Eu adoro saber onde cada um de vocês vive. Prepare-se, porque a emoção começa agora. O menino era Bento, 13 anos. Roupas limpas, mas simples, nem de senhor, nem de senzala. Naquela sala, diante da família toda do coronel Joaquim Pereira, ele era uma pergunta viva. E ele acabara de dar voz a ela. O coronel, sentado na poltrona de couro, segurava o jornal. Os dedos dele branquearam nas bordas do papel. Ele olhou para o filho. Não era um olhar de raiva. Era um olhar de pânico. Um pânico silencioso, preso na garganta. Ele olhou para a tua esposa. Esperou. Dona Mariana respirou fundo. Ainda de perfil, os olhos fechados, ela falou. A voz não tremia. Era lisa, fria, uma lâmina. Saia. Foi só isso. Saia da minha sala. Bento não se mexeu. O corpo dele tremia por dentro. Dava para ver no queixo firme, nos olhos que não se desviavam. Ele esperava uma resposta, qualquer coisa. Um grito, uma explicação, uma mentira. Qualquer coisa era melhor que aquele silêncio que o apagava. A sinhá finalmente abriu os olhos e olhou fixo para a parede à frente, nunca para ele. Joaquim, ela disse, sem chamar o marido de coronel. Manda esse moleque voltar para o serviço dele. O coronel engoliu seco. Baixou o jornal. A autoridade na voz da mulher era maior que a dele naquele momento. Ele fez um gesto mínimo com a cabeça para Bento. Um gesto que dizia, obedeça, some. E aí, você sente o chão do salão abrindo debaixo dos pés do menino. A pergunta dele, tão crua, tão infantil, ficou pendurada no ar, envenenando a elegância da sala. E a resposta foi um desvio de rosto e uma ordem de expulsão. Ele não chorou. Ele virou e saiu. Os pés descalços no assoalho de madeira não faziam som. Ele era um fantasma saindo da própria história. E assim só quando a porta do fundo se fez, voltou a arrumar as flores. As mãos dela tremiam agora. Mas ninguém na sala comentou. A vida na casa grande seguiu, com um segredo sangrando no centro da sala, que todos fingiam não ver. O que um menino faz com uma humilhação dessa? O que ele constrói no silêncio que vem depois? Como uma pergunta não respondida vira o combustível de uma vida inteira? Essa cena, essa pergunta, esse desvio de rosto, ela não é só uma memória triste. É o primeiro movimento de uma guerra silenciosa. Uma guerra que Bento decidiu travar sozinho, a partir daquele dia. Prepare seu coração, porque essa não é a história de um menino rejeitado. É a história de como a maior rejeição
pode forjar a maior resistência. Essa é a história de Bento, o filho que a Casa Grande tentou apagar. Bento não foi para a senzala. Ele foi para o vão debaixo da escada de serviço, um espaço apertado entre a cozinha e a área de lavanderia, onde os panos sujos eram jogados antes de serem levados. Ele se encolheu ali. O cheiro era de sabão de cinza e mofo, e ali, no escuro, ele não chorou. Ele engoliu o choro até ele fazer um nó cego e pesado na garganta. Ele apertou os joelhos contra o peito e ficou ouvindo. Ouvia a casa funcionar. Os passos rápidos das mucamas no corredor acima. O som das panelas na cozinha distante. A risada baixa de um dos filhos legítimos do coronel, brincando no pátio. A vida da Casa Grande seguia, perfeitamente, como se a cena no salão nunca tivesse acontecido. Como se ele nunca tivesse aberto a boca. Como se ele, Bento, fosse apenas um móvel que falou fora de hora e foi recolocado no canto. Era isso que doía mais. O apagamento. Desde sempre era assim. Ele tinha as migalhas do reconhecimento. O coronel, seu pai, às vezes passava a mão em sua cabeça, rápido, quando ninguém estava olhando. Uma vez, ele o chamou de meu garoto, num sussurro, no estábulo. Mas era um afeto de porta fechada, de sombra. Na frente dos outros, dos visitantes, da sinhá, Bento era o moleque Bento, o crioulo Bento, um serviçal, um estranho que morava dentro. Ele vivia num lugar impossível. Comia a comida que sobrava da Casa Grande, mas na cozinha, junto dos escravizados. Usava roupas que foram dos filhos do coronel, mas remendadas e passadas. Ele era a contradição ambulante, a prova viva do poder do Senhor e, ao mesmo tempo, a lembrança inconveniente de que a família perfeita era uma mentira. E a sinhá, Dona Mariana, ela era o muro. O olhar que nunca se fixava nele. A ordem que vinha sempre através de terceiros. Diga ao Bento para fazer isso. Nunca. Bento, faça isso. Ela falava dele como se ele fosse um objeto distante. A pergunta dele não veio do nada. Veio de 13 anos acumulados de ser tratado como um fantasma na própria casa. No escuro, debaixo da escada, os pensamentos de Bento ferviam. Por que ela não me quis? Por que meu pai me esconde? O que eu tenho de tão errado? A culpa era uma tentação doce e amarga. Talvez ele fosse realmente indesejável. Talvez houvesse algo nele que não merecia amor. Mas aí, um som cortou seu pensamento. Um arrastar de pés perto da porta da lavanderia. Era Marcelina, uma das lavadeiras mais velhas. Ela parou, olhou para o vão escuro. Não precisou ver. Sabia que ele estava ali. Ela não disse uma palavra. Apenas deixou cair, discretamente, um pão amanhecido enrolado num pano, como se tivesse deixado cair por acidente. E seguiu. Aquele pão não era esmola. Era um telegrama, um código. Era a senzala dizendo: nós tivemos, nós sabemos. E foi naquele momento, com o cheiro de mofo no nariz e o pão no chão, que algo dentro de Bento quebrou e se recompôs de outro jeito. A dor não sumiu. Ela só mudou de endereço. Saiu do coração e foi para as mãos. A necessidade de uma resposta virou algo mais frio, mais perigoso. Uma decisão. Ele não ia mais implorar por amor. Ele ia entender o poder. Ele percebeu que a força da sinhá não estava no grito, mas no silêncio. A força do coronel não estava na violência que ele aplicava,
mas na lei que ele criava. Eles governavam com regras, com aparências, com documentos, com coisas que Bento não entendia. E se ele entendesse? A ideia nasceu ali, no escuro. Uma faísca. Ele precisava aprender o que eles sabiam, ler, contar, entender as regras do jogo para poder virar o tabuleiro. Era uma traição? Talvez. Mas eles já haviam traído ele primeiro ao negarem sua existência. Bento saiu de debaixo da escada horas depois, com o rosto lavado e uma expressão vazia. Ele voltou ao serviço, carregando lenha, lavando o chão da varanda. Ninguém notou nada diferente. Apenas um menino obediente, um pouco mais quieto. Mas a quietude dele agora tinha um objetivo. Ele começou a observar. Aprendeu a andar sem fazer ruído, a ficar parado em cantos escuros, a ser uma sombra que ouve. Ele ouviu as conversas do coronel com o administrador sobre safras e dívidas. Ouviu a sinhá dando ordens sobre contas da casa. Viu os jornais que chegavam da capital, cheios de palavras que eram um mistério. Ele estava caçando informação. E no meio dessa caça, ele ouviu outro boato, um fio de esperança. Falavam de uma mulher, uma negra alforriada, que morava na vila próxima à fazenda. Diziam que ela sabia ler, que ela ensinava coisas, em segredo, por moedas ou por favor. O nome dela era Joana. Bento guardou aquele nome como quem guarda uma faca. Era a sua chance. Mas como chegar até ela? Como fugir do controle da fazenda, mesmo que por algumas horas? O sistema era uma prisão de olhos. O coronel controlava tudo. A senzala era vigiada. A casa grande era vigiada. Mas Bento tinha uma vantagem que nem ele mesmo entendia completamente. Ele era invisível para eles. Era o filho fantasma. Ninguém prestava muita atenção nos movimentos de um crioulo que ficava nos cantos. Só davam ordens. Ele começou a se oferecer para os serviços mais longínquos, levar recados para as roças mais distantes, buscar ervas no mato. Sempre obediente, sempre com a cabeça baixa. E foi num desses dias, num suposto pedido para buscar tabaco no armazém da vila, que ele viu Joana. Ela estava sentada na frente de uma casinha simples, consertando uma rede. Uma mulher de meia idade, com olhos que pareciam ver tudo. Bento parou a uma distância segura. O coração batia tão forte que ele temia que todos ouvissem. Como se aproximar? O que dizer? Foi ela quem quebrou o gelo. Sem levantar os olhos da rede, ela falou. A voz era baixa, mas clara. Tu tá perdido, menino? A fazenda do coronel é lá para trás. Bento engoliu seco. Não tô perdido, sinhá. Vim buscar conhecimento. Joana parou de costurar. Ergueu os olhos pela primeira vez. Olhou para ele, demoradamente. Viu a cor da pele, os traços familiares, a ansiedade nos olhos. Ela entendeu tudo sem que uma palavra fosse dita. Entendeu quem ele era e o perigo que ele trazia para a porta dela. Ela podia tê-lo expulsado, denunciá-lo, proteger a própria pele. Em vez disso, ela fez um gesto mínimo com a cabeça para a porta aberta. Entra e fecha a porta. A decisão estava tomada. A escolha secreta estava em movimento. Bento, ao cruzar aquele limiar, não estava apenas entrando numa casinha. Ele estava desertando da guerra deles para começar a travar a sua própria. Ele não queria mais o amor que negavam. Ele queria as ferramentas que eles usavam para negar. E ali, naquela sala simples,
começaria a verdadeira educação de Bento. Uma educação que a Casa Grande nunca imaginou e que um dia cobraria o preço de cada silêncio, de cada desvio de rosto. A humilhação pública no salão foi a semente, mas a revolta silenciosa que brotou dela, essa ia mudar tudo. E enquanto Bento dava seu primeiro passo rumo ao conhecimento proibido, a Casa Grande seguia imóvel. O coronel fingia que nada acontecera. A Sinhá arrumava suas flores. Eles acreditavam, de verdade, que a ordem deles era inabalável. Que um menino, um filho bastardo, não era capaz de abalar as fundações de um mundo inteiro. Era o primeiro grande erro deles. Os anos que seguiram foram uma vida dupla, uma vida de sombras e letras. Bento cresceu. De menino magricela, virou um jovem de ombros largos, mas o olhar permanecia o mesmo, sempre baixo na presença da Sinhá, sempre observador. Na Casa Grande, ele era apenas um serviçal mais eficiente. Levava recados com precisão, limpava as botas do coronel, ouvia ordens sem questionar. Mas uma ou duas vezes por mês, quando conseguia inventar uma tarefa que o levasse além dos limites da fazenda, ele desaparecia por algumas horas. Ia para a casinha de Joana. Aquela sala era outro mundo. Um mundo de papel amarelado, de lápis gastos, de voz baixa repetindo sílabas. Joana não era professora gentil. Era severa, exigente. A palavra é tua arma, ela dizia, com os olhos fixos nele. Se tu errar uma letra, tua arma falha. E aí tu morre. Ela ensinava com jornais velhos que conseguia, com panfletos abolicionistas que circulavam clandestinamente. Bento aprendeu a decifrar não só as letras, mas o que elas escondiam. Aprendia sobre a lei do ventre livre, que dizia que filhos de escravizadas nascidos dali em diante eram livres. Aprendia sobre as discussões na corte, sobre a pressão da Inglaterra. Ele via que o mundo lá fora estava rachando, e a Casa Grande do coronel, com seus tapetes pesados e suas certezas, era uma fortaleza sitiada, e nem sabia. Cada nova palavra era uma pequena explosão dentro dele. Liberdade, direito, cidadão. Palavras que não existiam no vocabulário da senzala. Eram conceitos, eram ferramentas. Ele começou a fazer contas. Joana ensinava a somar, subtrair, a entender uma planilha de gastos. Bento, com a memória afiada pela necessidade, decorava os números que ouvia de relance nas conversas do coronel. O preço do café, o valor de uma nova leva de cativos, o saldo de uma dívida. Ele estava decodificando a máquina que o oprimia, mas o perigo era uma sombra constante. Na fazenda, qualquer deslize podia ser fatal. Certa vez, ele estava varrendo o escritório do coronel quando um pedaço de jornal com anotações suas caiu do bolso. Ele congelou. O coronel estava a 2 metros de distância, de costas, olhando pela janela. Bento, com movimentos lentíssimos, como quem não quer assustar um animal, recolheu o papel e o escondeu novamente. O suor escorria pelas suas costas como água. Se o coronel se virasse naquele momento, Bento não terminava o pensamento. Sabia o que aconteceria com um escravizado que sabia ler. Seria espancado até perder a memória, ou vendido para longe, para o fim do mundo. O medo era um companheiro, mas a raiva era um combustiente mais forte. Essa raiva era alimentada todos os dias. Ele via a Sinhá, Dona Mariana, dando ordens cada vez mais arbitrárias.
Uma mucama era castigada por quebrar uma xícara. Um velho que trabalhava no eito era acorrentado por cansaço. Bento era obrigado a assistir, a ser o mensageiro dessas ordens cruéis. Ele era o cordão umbilical entre a violência e a vítima. E cada vez que ele transmitia uma ordem da sinhá, via o olhar de desespero no rosto do cativo, ele sentia o mesmo desvio de rosto que ela dera a ele. Era a mesma lógica. Apagar a humanidade do outro para preservar a própria ilusão de pureza. Ele vivia a tensão mais cruel. Precisava do privilégio mínimo de estar perto da casa grande para sobreviver e para ter acesso às informações que caçava. Mas cada migalha desse privilégio era manchada com o sangue e o suor dos seus. Ele se odiava por isso. Odiava a fraqueza, a necessidade, mas transformava esse ódio em precisão. Ele se tornou o ouvido mais afiado da fazenda. E foi assim que ele descobriu a rede. Não era uma rede formal. Era um fio de esperança que conectava pessoas. Através de Joana, ele conheceu outros alforriados na vila. Um ferreiro que consertava ferramentas de várias fazendas e ouvia tudo. Uma quituteira que vendia na feira e sabia quem estava doente, quem estava grávida, quem estava planejando fugir. Bento começou a mapear mentalmente aquelas conexões. Ele não era mais apenas o filho rejeitado. Ele era um nó numa rede clandestina de informação e apoio. O plano ainda era vago, mas ele sabia que não podia ficar só. A humilhação dele não era única. A pergunta, por que minha mãe não me quis, começou a ecoar outras perguntas, maiores. Por que essa mãe, a sinhá, não queria nenhum de nós? Por que esse pai, o coronel, nos vendia como gado? A ferida pessoal dele estava se abrindo para uma ferida coletiva. E então, em 1881, o quase desastre aconteceu. Bento estava na vila, num dia de feira, disfarçado entre a multidão para encontrar-se com o ferreiro. Ele aprendeu que uma família inteira, de uma fazenda vizinha, planejava uma fuga naquela semana. Eles precisavam de um ponto seguro para se esconder por uma noite antes de seguir viagem. Bento, com o coração na boca, ofereceu um conhecimento. Ele sabia de uma cabana abandonada no limite da São Vicente, perto de um riacho que o coronel nem lembrava que existia. Era um risco imenso. Mas ele deu a informação. Na volta para a fazenda, no mesmo caminho, ele encontrou o feitor. O homem estava de cavalo, bloqueando a estrada poeirenta. Os olhos pequenos e suspeitos do feitor percorreram Bento do alto a baixo. — Tu tá sumido demais, Bento? A sinhazinha tá perguntando por ti. Onde tu anda? O ar parou. Bento sentiu o sabor metálico do pânico na boca. Se o feitor soubesse. Se revistasse ele... Ele tinha um pedaço de papel dobrado no bolso, com uns rabiscos de contas. Ele baixou a cabeça, na pose habitual de submissão. Tô fazendo um serviço pro senhor, seu feitor. Buscando informação do preço do couro na vila. A voz dele saiu surpreendentemente calma. O feitor cuspiu no chão, perto dos pés de Bento. Informação? Tu não é para ter informação, moleque. Tu é para ter obediência. Vai logo para casa. E se eu te pegar vagabundeando de novo, tu vai conhecer o tronco como nunca conheceu. Bento passou por ele, com a nuca ardendo sob o olhar do homem. Cada passo era uma eternidade. Ele esperava um grito, a ordem para voltar, o som do chicote sendo desenrolado. Nada veio. O feitor seguiu seu caminho.
Foi o mais perto que ele chegou de ser descoberto. O susto ficou cravado nele por semanas, mas em vez de parar, tornou-o mais cauteloso, mais determinado. O medo confirmava que ele estava no caminho certo. Ele estava tocando nas engrenagens do sistema, e o sistema estava rangindo. A Casa Grande, entretanto, seguia sua vida de ilusões. Em 1882, o coronel decidiu dar uma grande festa para celebrar o casamento de sua filha legítima. A fazenda inteira foi posta a trabalhar dobrado. Bento era escalado para servir à mesa, honra que era, na verdade, uma tortura. Ele teria que passar pratos diante da sinhá, diante dos convidados importantes, diante de todo aquele mundo que o negava. A tensão no ar era palpável. Era a mistura perfeita de arrogância e medo. Os senhores falavam alto de política, da ameaça abolicionista, da necessidade de manter a ordem. Eles sentiam o chão tremendo, mas fingiam que dançavam sobre mármore. Bento os servia em silêncio. Ouviu um juiz da comarca dizer, entre goles de vinho: "O problema não é a lei, coronel. O problema é a ingratidão. Dá-se a mão e querem o braço. Criamos eles e agora nos viram as costas." E o coronel, seu pai, concordou com a cabeça, grave. É uma falta de caráter. Pura falta de caráter. Naquele momento, Bento, segurando uma bandeja de prata pesada, olhou para o rosto do coronel. Olhou para a sinhá, que riu delicadamente de uma piada do juiz. E a pergunta que nasceu há 7 anos no salão voltou. Não como uma dor, mas como um veredito. Eles não tinham caráter. Eles tinham um sistema. E o sistema estava com os dias contados. Bento saiu da sala com a bandeja vazia. As mãos dele não tremiam mais. Elas estavam firmes. O tempo da coleta de informação, do aprendizado secreto, estava acabando. O cheiro de confronto estava no ar, mais forte que o aroma das flores no salão. Ele tinha as ferramentas, tinha a rede, tinha a fúria contida de anos. Agora, só faltava o momento, o lugar, a faísca que incendiava tudo. E esse momento tinha um nome: Feira de Vassouras, onde a comunidade se encontrava, onde os ouvidos da Casa Grande não alcançavam tão bem, e onde um filho invisível podia finalmente se tornar uma voz impossível de ignorar. O risco de tudo perder era enorme, mas o risco de continuar como estava, esse era inaceitável. O momento chegou em um sábado de sol forte, na Feira de Vassouras. A praça central fervilhava. Senhores de cartola, tropeiros, escravizados carregando fardos, mulheres alforriadas vendendo doces, crianças correndo entre as barracas. Era o único lugar onde os mundos se misturavam, sob o olhar distraído das autoridades. Bento estava lá, não como mensageiro da fazenda, mas com um propósito próprio. A rede que ele mapeara por anos estava em movimento. Uma jovem escravizada da fazenda São Vicente, chamada Luísa, tinha sido brutalmente espancada pelo feitor na véspera, por ter derrubado água. Ela estava grávida. A comunidade da senzala fervia de raiva silenciosa. Bento sabia que não podia mais esperar. Ele tinha combinado com o ferreiro e a quituteira. Eles ajudariam a esconder Luísa e seu marido, também cativo, depois do ato. Mas o ato em si, esse era com Bento. Ele não planejava uma fuga silenciosa. Ele planejava um confronto. Precisava de testemunhas. Precisava que a máscara da Casa Grande caísse em público.
Ele viu o alvo, o administrador da fazenda, o homem de confiança do coronel, estava sentado num banco perto da venda de secos e molhados, tomando uma cachaça com um comerciante. Era um homem baixo, arrogante, que gostava de exibir seu pequeno poder. Bento respirou fundo. Por um instante, ele voltou a ser o menino de 13 anos no salão, sentindo o chão sumir. Mas a lembrança daquele desvio de rosto, da ordem saia, queimou como álcool no seu peito. Não. Hoje ele não sairia. Hoje eles é que teriam que enfrentar o que criaram. Ele se aproximou. A voz dele não saiu como um grito. Saiu clara, firme, projetada para ser ouvida. Seu administrador. O homem virou-se, irritado por ser interrompido. Reconheceu Bento e seu rosto se contraiu num misto de desprezo e surpresa. — O que é, moleque? Tá perdido? Volta para a fazenda. Bento não baixou a cabeça. Ele manteve o olhar fixo. Não tô perdido. Vim fazer uma pergunta. E a pergunta não é só minha. Em volta, algumas conversas começaram a silenciar. Olhos se voltaram para eles. Um escravo falando assim. Em público, com um homem branco, era uma ruptura. Uma pequena multidão começou a se formar, curiosidade e tensão no ar. O administrador ficou vermelho. — Tu tá doido, Bento? Vaza daqui antes que eu... Antes que o senhor faça o quê? Bento cortou. — Me bata? Como bateu na Luísa? A escravizada grávida que o senhor mandou o feitor acertar até sangrar? Um murmúrio percorreu a multidão. O nome Luísa era conhecido. A quituteira, de longe, fez um sinal negativo com a cabeça, com medo. Era muito. O administrador levantou-se, a mão indo instintivamente ao lado, onde normalmente carregava um chicote. — Isso é mentira! Tu vai pagar por essa língua, seu negro insolente! — Negro? Bento repetiu, e então ele fez o movimento. O movimento que mudaria tudo. Ele não olhou para o administrador. Virou-se para a multidão que se aglomerava. Negros alforriados, escravizados de outras fazendas, gente pobre da vila. E falou para eles. Ele me chama de negro. E sou negro. Sou filho de negro. Mas sou também filho de branco. Sou filho do coronel Joaquim Pereira. O silêncio foi absoluto. Até o administrador ficou paralisado, a boca entreaberta. Era o segredo aberto que ninguém ousava pronunciar. Bento prosseguiu, a voz carregada de uma emoção contida que vinha de 7 anos no escuro. Na casa dele, eu perguntei para Sinhá, para Dona Mariana, por que minha mãe não me quis? Ela não respondeu. Ela virou o rosto. Ela me mandou sair. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pesarem. A imagem era vívida, cruel. E eu saí. E fiquei pensando. Por que ela não me quis? Por que meu pai me esconde? E hoje, vendo a Luísa toda quebrada por ter derrubado um balde, eu entendi. Ele voltou a olhar para o administrador, mas agora como se olhasse através dele, para o sistema inteiro. Não é que ela não me quis, é que ela não pode querer, é que ele não pode assumir. Porque se eles nos quiserem, se eles nos enxergarem como gente, a casa grande deles desaba. Toda a riqueza, toda a honra, toda a moral é construída em cima de conseguir virar o rosto, em cima de conseguir bater numa Luísa grávida e dormir em paz. O administrador encontrou a voz esganiçada de fúria. — Cala a boca! Tu é um escravo!
Um delírio de escravo! Alguém prenda esse louco! Mas ninguém na multidão se moveu. Os olhos estavam vidrados em Bento. Havia um brilho neles, uma espécie de reconhecimento ardente. Ele estava dando voz ao que todos sabiam, mas não podiam dizer. E então, Bento jogou sua última carta, a carta que só a alfabetização clandestina lhe dera. Delírio? O senhor administra as contas? Não administra? A fazenda São Vicente deve 5 contos de réis ao banco. A colheita deste ano vai cobrir só a metade. O coronel está pensando em vender 10 cabeças para pagar a dívida. Provavelmente os mais velhos, os que já dão menos lucro. O senhor sabia que está na lista, seu administrador? Ou acha que a lealdade vai contar quando o dinheiro faltar? O rosto do administrador esvaziou de sangue. Era informação privada, sigilosa. Como um escravo sabia daquilo? O choque foi tão profundo que o desarmou completamente. Ele balbuciou, sem conseguir formar palavras. Naquele momento de vacuumo de poder, Bento agiu. Ele não olhou para trás. Apenas deu um passo para o lado, se misturando à multidão que, quase por instinto, se fechou à sua frente, protegendo-o da visão direta do administrador e de qualquer capanga que ele pudesse chamar. O ato estava feito. Não foi uma fuga física, foi uma insurgência moral. Ele despiu a autoridade da Casa Grande em praça pública, revelou o segredo, expôs a hipocrisia, usou a informação como arma. A pergunta, por que minha mãe não me quis, não era mais o lamento de um menino, era a acusação de uma comunidade. Por que esse sistema não nos quer? E por que ainda obedecemos a quem nos nega? O administrador, recuperando-se, gritou por ajuda, por soldados, mas a feira era um caos. Bento, guiado por toques discretos de aliados na multidão, foi conduzido por becos laterais até a casa da quituteira. Luísa e o marido já estavam lá, escondidos. O plano de fuga deles estava acelerado. Bento não podia mais voltar. Enquanto isso, na fazenda São Vicente, a notícia chegou como um raio. O administrador chegou galopando, ensopado em suor e humilhação, e despejou tudo para o coronel, que estava no escritório. Coronel Joaquim Pereira ouviu em silêncio. Conforme a história progredia, a revelação pública da paternidade, o relato do desvio de rosto da esposa, os detalhes financeiros secretos, seu rosto foi se transformando. Não em fúria, mas em algo pior, em pavor. O pavor do homem que vê as paredes da sua realidade começando a rachar. Ele se virou para a janela, olhando para as vastidões da fazenda que achava ser seu reino absoluto. Sem olhar para o administrador, ele perguntou numa voz rouca. E ele, o Bento, ele falou da dívida ao banco? Com números? Falou, coronel. Falou exato. O coronel fechou os olhos. Aí estava a prova. Seu filho bastardo, o fantasma que ele criara entre as paredes, não só sabia ler, como tinha acesso aos seus segredos mais íntimos. Era uma traição impensável. Era uma inversão monstruosa. O invisível havia adquirido visão. E pior, voz. Na sala de visitas, Dona Mariana soube da notícia por uma mucama trêmula. Ela não disse uma palavra. Apenas deixou a xícara de chá que segurava escorregar de seus dedos. A porcelana fina se estilhaçou no chão de madeira, espalhando flores pintadas e líquido quente. Ela não se moveu para limpar. Apenas olhou para os cacos, seu rosto um mármore pálido.
O desvio de rosto dela, anos atrás, havia acabado de retornar como um bumerangue e acertado em cheio a fachada perfeita da sua vida. Bento, por enquanto, estava a salvo. Mas ele sabia, e toda a rede sabia, que a Casa Grande não deixaria barato. O coronel moveria o céu e a terra para encontrá-lo, para apagar a vergonha. A perseguição seria implacável. Mas algo havia mudado para sempre. A pergunta estava no ar. A história havia vazado. E na senzala da São Vicente e nas vielas de Vassouras, um novo nome era sussurrado com um misto de temor e esperança. O nome do filho que olhou para a mãe que o negou e, em vez de definhar, aprendeu a ler o mundo. E então, leu o mundo em voz alta para que todos ouvissem. O preço daquela voz seria alto. Mas o silêncio, agora eles sabiam, custava muito mais. Bento nunca voltou para a fazenda São Vicente. A fúria do coronel foi tão grande quanto o seu medo. Ele despachou capangas, fez buscas, ofereceu recompensa. Mas a rede de Vassouras protegeu o seu próprio. Bento foi movido de casa em casa, de refúgio em refúgio, até que os olhos da perseguição se cansaram e se voltaram para outras crises. Ele não se tornou um herói lendário de guerra. Sua resistência foi de outro tipo, mais silenciosa, mais duradoura. Com o conhecimento que tinha, ele começou a ajudar outros. Ajudava alforriados a entender contratos de trabalho abusivos. Escrevia cartas para famílias separadas pela venda de entes queridos. Acompanhava doentes que não tinham acesso a médico, anotando sintomas e tentando conseguir remédios pela rede de conhecidos. A pergunta, por que minha mãe não me quis, nunca o abandonou. Mas ela perdeu o gosto de veneno. Virou uma bússola. Cada vez que ele via uma criança abandonada, uma mãe escravizada sendo afastada do filho, uma família destruída pela ganância da Casa Grande, ele via a mesma lógica do desvio de rosto. Era a mesma recusa em enxergar a humanidade do outro. Ele não buscou vingança contra o coronel ou a sinhá. A vingança dele foi construir, na comunidade que o acolheu, um antídoto para aquela lógica. Tornou-se conhecido como o Bento que sabe ler e, mais importante, o Bento que não vira a cara. As pessoas vinham até ele com seus problemas e ele ouvia, escrevia, organizava. Era um cuidador. Os anos passaram. A Lei Áurea veio em 1888. O coronel Joaquim Pereira, como muitos senhores, viu seu mundo desmoronar. A fazenda, já endividada, entrou em colapso. Ele morreu alguns anos depois, amargo e isolado. Dona Mariana sobreviveu a ele, vivendo com uma das filhas numa casa menor na cidade. Relatos dizem que ela envelheceu muito rápido e que raramente saía. Nunca se soube se ela pensou, em algum momento, no filho que expulsou do salão e que um dia devolveu a humilhação, transformada em verdade, para a praça pública. Bento viveu uma vida longa. Nunca se casou, mas foi uma figura paterna para muitos na comunidade. Continuou a aprender, a ensinar o pouco que podia. A história do confronto na feira de 1882 virou uma lenda oral, contada e recontada, às vezes aumentada, mas sempre preservando o núcleo. O momento em que o invisível se fez voz e a voz desmontou a autoridade. Quando Bento morreu, já idoso, no início do século XX, não houve notícia em jornal. Não houve lápide grande, mas houve luto na comunidade. E a memória dele se manteve, não como a de um rebelde violento,
mas como a de um homem que transformou uma ferida íntima de rejeição em um compromisso público de acolhimento. A casa grande da fazenda São Vicente hoje é ruína, engolida pelo mato. A senzala desapareceu sem deixar vestígios visíveis. Mas nas camadas mais profundas da história de Vassouras, nos relatos que estudiosos colheram de descendentes décadas depois, o nome Bento, o filho do coronel, ainda aparece, como um ponto de interrogação persistente.